1 Crônicas, capítulo 4, verso 6. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 6. O interessante é que o livro de Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, tem aqui uma extensa genealogia. Pastor, o que é genealogia? Na verdade, são descendências. Então, o capítulo 1 até o capítulo 9 de Gênesis fala sobre as descendências do povo de Israel. Então, basicamente, acredita-se que são mais de 1.700 nomes. Do capítulo 1 até o capítulo 9 do livro de 1 Crônicas. Quando estudamos a Bíblia através do Reavivados ou do bíblico, muitos cristãos às vezes pulam esses capítulos, né? Porque apenas nomes, né? Você vai ali, fulano é filho de ciclano, que gerou Beltrano. Mas o interessante é que no capítulo 9 e 10 do livro de 1 Crônicas há aí uma história. Esse capítulo, esses dois versos aí, traz uma história, quebra a regra da genealogia e conta pra gente uma história de um homem em dois versos, tá bom? E essa história eu queria compartilhar com vocês nessa noite e juntos aqui tirarmos algumas lições espirituais para a nossa vida, tá bom? Você que está com a Bíblia na mão, feche os olhos para a gente orar. Santo Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu grande nome, Senhor. Obrigado porque teu Espírito Santo nos trouxe até aqui. Estamos na tua casa de oração. Nosso desejo é que o Senhor possa falar conosco poderosamente, Pai. Viemos aqui porque reconhecemos a tua grandeza. Viemos aqui porque sabemos que dependemos de ti. Já te cultuamos através dos louvores, mas nesse momento a nossa maneira de te cultuar através do silêncio, nossa adoração agora é o silêncio. Que teu Espírito Santo possa baixar sobre cada coração aqui presente. Amém. Que possamos compreender a mensagem dessa noite. Que o homem seja um mero instrumento. E ao sair daqui possamos ter a certeza que ouvimos a tua voz. Amém. Fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Verso 10. Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes, que me alargue as fronteiras, e seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Veja, irmãos, se você voltar a ler aí o primeiro capítulo da Bíblia de Gênesis até o último capítulo, Apocalipse capítulo 22, a história de Jabes se resume apenas aqui nesses dois versos. Você não vai mais ouvir falar de Jabes. Só que esses dois versos trazem aqui uma lição, trazem lições importantes para a nossa vida. Porque naquele tempo, o significado do nome era algo muito importante, mas muito importante mesmo. Ainda hoje o significado dos nomes é importante, né? Esses dias, eu conversando com minha esposa que está grávida, e vem um bebezinho aí, um menino, e o primeiro nome é Lucas, e o segundo nome, a gente tem um nome composto, né? Aí a gente pesquisando, né? O significado do nome, né? Lucas significa aquele que ilumina, né? Mas a gente estava procurando o segundo nome com significado.
significado. E naquele tempo a ideia de nome trazia, o significado trazia algo muito forte para a pessoa. E veja que em uma época onde os partos eram feitos normais, não havia anestesia, nenhuma mulher tinha filhos através da cesárea, o parto era normal, a Bíblia fala que a mãe de Jabes colocou o seu nome, dizendo, com muitas dores o dei à luz, ou seja, ele trouxe muito sofrimento no meu parto. E nessas poucas linhas dá para entender que Jabes ele tinha mais irmãos, porque a Bíblia fala que ele foi o mais ilustre da família. Então ele tinha mais irmãos. Mas o significado do seu nome era com dores o dei à luz. Ou seja, Jabes foi um homem que nasceu com o estigma de alguém que iria trazer dor às pessoas. Jabes já era uma criança que desde pequena, desde a saída do ventre da sua mãe, ele já saiu com esse estigma. Alguém que traria dores na vida das pessoas. E sabe, amigos, hoje não é diferente. Muitas pessoas acham que a nossa vida é para trazer dor à vida de alguém. Ou que um comportamento nosso, uma atitude nossa, traz dor na vida de alguém. E as nossas atitudes talvez contrariam a família, ou contraria a sociedade, e isso traz dor à vida de alguém. E Jabes ele nasce com esse estigma. O estigma de que ele foi alguém que trouxe dor. E para as pessoas, Jabes cresceu sendo alguém, um homem que traria dor e sofrimento à vida das pessoas. Mas aí, irmãos, Jabes ele não se conformou com esse significado do seu nome. A Bíblia registra que Jabes ele não se conformou com o estigma que as pessoas colocaram na sua vida. Um homem que traria dor na vida das pessoas. E a Bíblia registra que ele foi o homem mais ilustre da sua família. E por que Jabes foi o homem mais ilustre da sua família? Por conta de uma oração. Amém. E eu queria nessa noite com você refletir um pouquinho essa curta oração de Jabes. Veja, o verso 10, ou perdão, o verso 9, conta a história dele, né? Fala assim, foi Jabes o mais ilustre de seus irmãos, e diz, né, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque por dores eu dei a luz, né? Ou seja, ele me trouxe sofrimento. Né? Aí no verso 10, a Bíblia fala que Jabes, ele invocou o Deus de Israel. Jabes não fez uma simples oração, irmãos. Jabes, ele não inclinou-se apenas e repetiu palavras, não, ele invocou, ele clamou pelo Deus de Israel. E Jabes aqui ele faz alguns pedidos a Deus. E a Bíblia fala que os pedidos que Jabes fez a Deus, Deus atendeu. Agora eu queria que você prestasse atenção nos pedidos que ele fez. Olha, o primeiro pedido que Jabes fez, tomara que o quê? Me abençoe. Que me abençoe. Tomara que me abençoe. Irmãos, a gente tem um conceito errado quando a gente fala assim, Senhor, tomara que me abençoe. Ou quando a gente pede, Senhor, me abençoe. A gente tem um conceito muito errado sobre esse pedido, falando biblicamente. Aprenda uma coisa nessa noite. Toda vez que você pede a Deus, Senhor, me abençoe. Na verdade, a ideia bíblica de bênção, me abençoe, não é de que Deus ele vai te abençoar, que você vai ter uma bênção. A ideia bíblica de quando a gente pede, Senhor, me abençoe,
é que você vai ser uma bênção na vida de alguém. Amém. Isso está claro, sabe quando, irmãos? Deixa sua Bíblia marcada aí, mas olha lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, verso 2. Deixa sua Bíblia aberta. Gênesis, capítulo 12, verso 2. Deus fala para Abraão e diz assim: e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, o nome, e te engrandecerei o nome. Ser tu o quê? Uma bênção. Uma bênção. Biblicamente aqui, o que é que Deus está falando para Abraão? Abraão, você receberá uma bênção. Você terá uma bênção, mas você será uma bênção na vida das pessoas. Irmãos, o pedido de Jabes naquele momento a Deus não era apenas que Deus o abençoasse, mas que as bênçãos de Deus recaíssem sobre ele fosse uma bênção para as pessoas. Amém. Irmãos, a gente precisa mudar o conceito de pedir bênçãos ao Senhor. É bem verdade que não é errado a gente pedir bênçãos ao Senhor. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Não é errado. Mas você precisa entender isso. Quando você pede uma bênção a Deus, lembre-se, a bênção que Deus vai lhe dar não é apenas para você ter essa bênção, mas é para você ser uma bênção na vida das pessoas. Amém. Eu pergunto nessa noite: você tem sido uma bênção na vida das pessoas? Se você ainda tem sido, dá tempo. Deus tem te abençoado, esse irmão, essa irmã, não é apenas para lhe dar uma bênção que você precisa. Deus tem lhe abençoado para você ser uma bênção na vida das pessoas. Amém. Deus nos chamou não apenas para ser um povo separado, para ser um povo diferente, não. Deus nos chamou para sermos bênçãos na vida das pessoas. A igreja de Xen de Mangabeira foi instalada aqui não para ser uma bênção na minha vida e na sua vida. A igreja de Xen de Mangabeira foi instalada aqui para ser uma bênção nessa comunidade. Amém. Você consegue entender a oração de Jabes? Jabes fala assim: Senhor, eu nasci com estigma de que eu vou trazer dor à vida das pessoas, mas eu não quero isso. Por isso me abençoa. Mas no coração de Jabes ele estava dizendo assim: Senhor, me abençoa, para que eu possa abençoar o quê? Outras pessoas. Amém. Irmãos, nunca esqueça isso, essa ideia, essa concepção de bênção. Quando a gente orar e pedir a Deus: Senhor, me abençoe, é a mesma coisa do Senhor, eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. O Senhor vai me abençoar para eu ser uma bênção na vida das pessoas. E o texto continua dizendo que Jabes pede mais coisas a Deus. Veja o pedido de Jabes. O primeiro é: tomara que me abençoes. O segundo pedido: e me alargue as fronteiras, né? Em algumas versões fala assim: me dê mais terras. Por que Jabes pede isso? Porque Jabes ele estava falando assim: Senhor, eu quero abençoar o quê? Eu quero abençoar o quê? Mais pessoas. Eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Eu quero que o Senhor me dê mais terras, não para eu ser reconhecido como um homem rico, não para eu ser reconhecido como um grande homem, não. É para glorificar o seu nome, para que eu possa abençoar mais pessoas. Amém. Veja, irmãos, um homem que nasceu, onde nasceu com estigma de que seria alguém que traria dor na vida das pessoas, porque a sua mãe colocou seu nome com dores no ver a luz. Então a ideia de que ele seria um homem que traria dor à vida das pessoas, Jabes ele mudou a vida dele. E a mudança da vida de Jabes foi uma oração: Senhor, me abençoe, para que eu possa ser uma bênção na vida das pessoas.
Senhor, alargue as minhas terras, alargue as minhas fronteiras, para que eu possa o quê? Abençoar o quê? Mais pessoas. Amém. Querido amigo, querida irmã, querido irmão, se Deus tem me abençoado, mesmo que seja pouco, Deus tem me abençoado para você abençoar outras pessoas. Amém. Deus tem me abençoado para abençoar outras pessoas. Deus me deu um serzinho de 4 anos de idade para que eu possa aprender isso. Eu tenho aprendido isso com Júlia. Amém. Júlia, todas as vezes que a gente passa no sinal e tem alguém pedindo alguma coisa ali, ela olha para mim e fala assim: papai, tem que dar alguma coisa no destino, papai. Eu tenho que sempre dar uma moeda ali no meio do carro. Se ela tiver, tem que dar. Ela diz assim: papai, a gente é rico. Aí eu falo: não, a gente não é rico não. Ela falou: papai, a gente é rico, a gente tem casa, a gente tem carro, a gente tem roupa. Olha as pessoas que moram na rua, os pobrezinhos. A gente é rico. A gente tem que abençoar essas pessoas. Quando a gente vai para o mercado, aí sempre tem alguém ali na porta do mercado, aí a pessoa pede, ela olha para mim: papai, a gente vai comprar o que para ele? Bichinho, papai, tem que comprar alguma coisa. Aí ele escolhe lá para comprar, são biscoitos, são feijão, são arroz. E eu tenho aprendido com ela, irmãos. Que Deus nos abençoa. Não é para a gente acumular as bênçãos. Deus nos abençoa para a gente ser bênção na vida das pessoas. A oração de Jabes é uma oração que ele quebra o estigma da vida dele. Alguém que nasceu para ser alguém que traria sofrimento na vida das pessoas, ele pede ao Senhor: Senhor, eu quero ser bênção na vida das pessoas. E ao Senhor: eu não quero ser pouca bênção, não. Eu quero ser muitas bênçãos. Por isso me dá mais terras, para que eu possa dar mais emprego às pessoas, para que eu possa ajudar mais as pessoas, para que eu possa, a missão possa alcançar mais pessoas. E a oração continua. Jabes, ele faz mais um pedido ao Senhor. Veja, verso 10, né? Diz que ele invocou o Deus de Israel. Aí o primeiro pedido ele diz, né? Tomara que me abençoes. O segundo pedido: me alargue as fronteiras. E o terceiro pedido, já diz assim: que seja comigo o quê? A tua mão. Que seja comigo a tua mão. Não sabe o que Jabes estava pedindo aqui? Jabes estava dizendo assim: Senhor, eu não quero ser orgulhoso. Eu não quero ser alguém vaidoso. O Senhor tem me abençoado. Eu tenho sido bênção na vida das pessoas. Mas eu quero que o Senhor guie a minha vida. Toda vez que aparece essa palavra na Bíblia, que seja a minha mão, o meu guia, está dizendo assim: Senhor, que o Senhor me direcione. Quem eu devo abençoar? A quantos eu devo abençoar? Quem deve ser abençoado? Veja a sequência do pedido e da oração de Jabes, irmão. Ele: Senhor, me abençoes, mas Senhor, não me abençoe pouco, não, me abençoe muito, porque eu quero abençoar muitas pessoas. E Senhor, que eu não seja orgulhoso, que eu não seja vaidoso, que eu seja uma pessoa altruísta, que eu não seja uma pessoa egoísta, que o que o Senhor tem me dado, eu posso o quê? Dar a outras pessoas. Amém. E aí ele faz agora um quarto pedido. Um quarto pedido Jabes faz. Ele diz assim: e me preserves o quê? Do mal. E me preserves do mal. Irmãos, isso aqui é importante porque geralmente quando a gente ora, a gente fala assim: Senhor, que eu possa vencer as tentações.
pedido que eu faço, às vezes, Senhor, eu possa vencer as tentações. Me dá vitória sobre as tentações. Me dá vitória sobre o mal. Só que a oração de Jabes é tão profunda, irmão. Ele toca tanto no coração que ele fala assim: Senhor, que o Senhor me preserve do mal. Ou seja, Senhor, não coloca sobre mim tentação. Não me permita que a tentação tenha mim. Amém. Não me permita que o mal seja mim. Irmãos, talvez a nossa oração está errada, está sendo errada. Às vezes a gente está falando assim: Senhor, que eu possa vencer as tentações. Enquanto a nossa oração deve ser: Senhor, que as tentações não apareçam nas nossas vidas. E é isso que Jabes queria dizer: Senhor, que as tentações não apareçam aqui na minha vida, que me preserve do mal. Olha que sequência de oração, irmãos. Senhor, me abençoe, para que eu possa ser uma bênção na vida das pessoas. Senhor, alargue as minhas fronteiras, alargue as minhas terras, para que eu possa abençoar mais pessoas. Senhor, que sua mão esteja comigo, para que eu não possa ser egoísta, para que eu não possa ser altruísta, para que eu possa ter um coração generoso. E ele fala o quê? Me preserves do mal. E Jabes termina a oração dizendo assim, ó: de modo que não me vem, de modo que não me sobrevenha aflição. Ele fala assim: olha, o resumo da oração de Jabes: Senhor, de modo que eu não causo dor a ninguém. Jabes, ele sabia o significado do seu nome. Com dores eu vi a luz. A ideia era que Jabes seria alguém que causaria dor às pessoas. Mas através de uma oração, Jabes, ele muda a sua história. Amém. Ele é um homem que pede bênçãos a Deus para abençoar outras pessoas. Ele é um homem que pede que Deus alargue as fronteiras dele para abençoar mais pessoas ainda. Ele é alguém que pede que a mão do Senhor esteja com ele, para que ele não seja vaidoso e orgulhoso. Ele pede que o Senhor proteja ele de tal forma que as tentações não venham sobre ele. E por fim ele fala assim: Senhor, eu não quero trazer mal a ninguém. Eu não quero trazer dor a ninguém. Eu não quero fazer ninguém sofrer. Se alguém já sofreu, por mim foi a minha mãe, no meu nascimento. Mas eu não quero mais sofrer. Não quero mais fazer ninguém sofrer. Amém. E o texto termina com uma frase importantíssima, dizendo: e Deus lhe concedeu o que ele tinha o quê? O que ele tinha o quê? Pedido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha. A oração de Jabes é uma das orações mais lindas da palavra do Senhor. É uma oração curta, é uma oração simples, mas é uma oração profunda. Amém. É uma oração sem egoísmo. É uma oração de alguém que tinha um destino traçado, mas que não aceita o seu destino traçado e pede a Deus que mude o seu destino. Talvez nessa noite eu tenha falado para alguém aqui que há muito tempo atrás você teve um destino traçado, não por Deus, pelo inimigo de Deus, mas Deus ele tem mudado o seu destino. Deus ele tem escrito uma nova história para você. E se ele tem feito isso, você sabe por quê? Porque você tem dado vazão no seu coração para ele. Amém. Amigos, ele